Boa noite, bem-vindo a mais uma live do nosso Hive Wellness. O nosso tema de hoje é 4 moléculas do cérebro que você precisa entender para acordar mais animado. Como já vemos aprendendo ao longo dos dias, das nossas lives, toda a nossa parte de desânimo, animação, as emoções, o estado de espírito, ele é uma consequência fisiológica, não é isso? Então, as experiências que vivenciamos no dia a dia, da hora de acordar, a hora de dormir, modula os neurotransmissores que circulam, que são liberados pelo nosso organismo, e com isso determina se eu estou mais triste, mais alegre, mais feliz, mais enraivecido, mais animado, mais desanimado. E então, hoje vamos falar sobre esses neurotransmissores, sobre essas moléculas do cérebro, 4 delas, e que tem total interferência no nosso estado de ânimo. E como a live diz, como o tema da live diz, vamos entender sobre elas para poder, desde já, acordar mais animado. Ok? Então, a primeira delas é a adenosina. O que é a adenosina? Para falar em adenosina, eu vou falar em ATP. ATP é uma molécula que gera energia nas nossas células, gera energia no nosso corpo. E o ATP é adenosina trifosfato. Então, a gente amanhecemos com essa reserva de ATP e vamos fazendo coisas, né? Usando a mente, usando o corpo, fazendo coisas, se exercitando, pensando, raciocinando. E na medida que vamos gastando essa energia, essa adenosina trifosfato vai sendo cortada aí os fosfatos dela e ela vai virando difosfato e até virar adenosina monofosfato. E essa adenosina monofosfato vai grudando no nosso cérebro e o acúmulo dela gera a percepção de cansaço, gera a sonolência, realmente o desgaste e tal. E aí o que acontece? Quando vamos dormir, essa adenosina, dependendo da qualidade do nosso sono, ela vai ser lavada, ela vai ser limpada. Resumindo, ela vai sumir do nosso cérebro. E vamos acordar com novos estoques de ATP, de energia, né? Então, significa que a adenosina é responsável pelo cansaço, pela sonolência. E, então, se não dormirmos o suficiente, essa adenosina ficou lá grudadazinha no nosso cérebro e, por si só, já vamos acordar mais cansados do que deveria. Então, precisamos investir no nosso sono, como já falamos várias vezes. Estou vendo aqui a mensagem de vocês, eu não tenho o que fazer, eu vou continuar falando aqui para ver se melhora, tá bom? For o caso, a gente repete. Então, o que acontece, por exemplo, com a adenosina quando tomamos cafeína? Quando tomamos cafeína, faz o cérebro pensar que não tem adenosina lá. Ela esconde os efeitos da adenosina. E isso faz o quê? Que não nos sintamos cansados, né? Porém, quando dormimos com o efeito da cafeína no organismo, a adenosina fica escondida lá e aquele trabalho de limpeza da adenosina durante o sono não vai acontecer. Por isso, já devemos evitar tomar cafeína no dia anterior, né, a partir das 15, 16 horas, para quando for dormir, de fato, o organismo reconhecer aquela adenosina e limpá-la, para de manhã não ter a quantidade de adenosina suficiente no nosso cérebro, muito pelo contrário, ter ATP suficiente para gerar energia. Aí, beleza, acordamos, né? Aí entra até o que já falamos naquele dia. 1 hora e meia depois, já eu falo mais sobre isso. Podemos e até devemos, se for o caso, tomar uma dosezinha de café para pegar aquele restante de adenosina que ficou acumulada ali e o organismo esquecer que ela está ali, ou seja, então melhorando sua energia e sua disposição, ok? Mas reforço, evitar tomar cafeína da tarde para de noite, para que quando chega a noite o organismo possa trabalhar e limpar essa adenosina acumulada. Então, falamos de adenosina, agora vamos falar de cortisol. Também já vem, ao longo do tempo aqui, estamos aprendendo que cortisol é um hormônio relacionado ao estresse. Quando acontece alguma experiência que para o cérebro, né, é uma ameaça de sobrevivência, e aí já aprendemos aquelas 3 necessidades fundamentais de segurança, conforto e conexão,
Ou seja, quando acontece conosco qualquer experiência contrária à segurança, ou seja, que traga perigo, uma sensação de perigo, contrária a uma situação de conforto e prazer, ou um desprazer, quando o cérebro capta ali um desprazer captado pelos nossos 5 sentidos, ele vai gerar uma situação de estresse. E quando passamos por situações de conflito em relações, um isolamento social, uma crítica, uma discussão, um desrespeito, um abandono, seja lá o que for, gera uma sensação de estresse, que é contrária à nossa sobrevivência. E aí o organismo vai liberando cortisol, ok? Isso já aprendemos. Mas deixa eu dizer a vocês, o cortisol não é só liberado pelo organismo nessas situações de estresse. Na verdade, o cortisol ele tem um objetivo que é nos manter alerta, em estado de alerta, para estar ali atento aos acontecimentos do dia. Para quê? Para poder sobreviver, né? E, de repente, estar ali reagindo aos perigos do dia a dia. Então, o cortisol ele já existe no organismo. E quando acontecem situações de estresse, ele aumenta esse nível de cortisol, mas ele já é necessário existir no organismo. E esse cortisol, ele começa a ser produzido de forma natural no nosso organismo a partir de quando o dia está amanhecendo, né? Quando o dia está amanhecendo, vai aumentando os níveis de cortisol. Para quê? Para quando nós acordarmos, já ter cortisol suficiente no organismo para ir enfrentar o dia, os perigos do dia, ir atrás e brigar com quem tem que brigar, enfim, caçar o que tem que caçar. Então, quando, mesmo dormindo, mas o dia vai clareando, já vai aumentando os níveis de cortisol no organismo. É por isso, por exemplo, que quando vamos dormir tarde, o que vai acontecer? Em meio ao nosso sono, daquelas famosas 7, 8 horas, mas se eu for dormir 4 horas da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, mas quando o dia for amanhecer, meu organismo já está liberando cortisol. Então, eu vou estar dormindo, mas meu corpo não está mais no estado de descanso profundo. Ele já está ali em um estado de alerta, mesmo que ainda eu não esteja acordado. E é por isso que dormir tarde vai fazer que, mesmo que você durma várias horas, o seu corpo não descanse o suficiente. Mas vamos lá. Agora eu quero falar, eu estou falando nessa live de forma positiva do cortisol. Então, vai amanhecendo o dia e o cortisol vai nos deixar no estado de alerta. E aí, só que eu ainda, quando eu ainda acordo sonolento, né? Principalmente se tiver adenosina lá acumulada. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que estimular ainda mais esse cortisol, sem necessariamente ter que passar por um perigo. Eu não preciso ir para frente de um leão, ou brigar com alguém, ou me jogar no meio da rua, ou passar por uma situação de perigo de assalto para liberar o cortisol. Eu posso liberar e devo liberar esse cortisol, porque o cortisol vai me deixar num estado de alerta e de atenção para as coisas, para as oportunidades, para as ameaças. Então, já aprendemos que a melhor forma de liberar esse cortisol para melhorar meu estado de alerta após acordar é o quê? É me expor à claridade. A claridade do dia vai amanhecendo, o corpo já vai liberando um cortisolzinho. Mas na hora que eu vou ali, na varanda, já começo abrindo as janelas da minha casa, seja do meu quarto, seja de onde eu estiver. E depois eu vou na varanda. Ou, mais do que isso, eu vou dar uma volta no meu condomínio, na minha casa, no meu quarteirão, vou na padaria, eu vou no supermercado, mas me expondo meu globo ocular à claridade. Então, eu aumento os níveis de cortisol para me deixar ainda em maior estado de alerta, ok? Então, vamos promover esse cortisol necessário para termos garra para o dia, termos determinação para o dia, ter atitude para o dia, ok? Então, falamos de adenosina, falamos do cortisol, que é um oposto nessa situação à adenosina, e agora vamos falar de adrenalina. A adrenalina é uma situação semelhante ao cortisol. Quando passamos uma situação de perigo, de medo ali, de estresse, o corpo naturalmente e rapidamente libera adrenalina. Lembra quando você tem um medo ali que você vai no trânsito e aí leva uma trancada e quando você para, chega, você se treme ali, aquilo é o efeito da adrenalina. Né? Tem pessoas que são viciadas em adrenalina. Aquele cara que se joga do paraquedas, né? Cara que corre, vem da hora sofrer um acidente.
Isso é o efeito da adrenalina. Isso é a adrenalina que libera pela situação de perigo e deixa a gente ali no estado de alerta, de euforia, de animação. Então, essa adrenalina, de maneira geral, ela é necessária também para enfrentar o dia. E, mais uma vez, assim como o cortisol, eu não preciso passar necessariamente por uma situação de perigo para liberar adrenalina, essa adrenalina em níveis adequados para enfrentar o dia. Então, como é que eu posso liberar adrenalina? Por exemplo, mais uma vez, ao me expor à luz natural ao acordar, necessariamente eu estou aumentando os níveis de adrenalina. E aí, aquela euforia, aquela coisa boa para enfrentar o dia. Mais do que isso, fazer exercício intenso, não necessariamente ao acordar, mas a prática regular de exercício intenso também aumenta os níveis de adrenalina no corpo, já no dia a dia. Então, quem faz atividade física de forma regular ou resolveu fazer hoje pela manhã, naturalmente vai aumentar a adrenalina. Pessoal, até bacana vocês entenderem isso, porque, o que é que eu estava falando? Que acontece um perigo, né? E é liberada adrenalina para eu fazer um esforço físico, de fugir ou lutar contra o perigo. Por outro lado, também a recíproca é verdadeira. Na hora que eu não estou passando por um perigo, mas eu faço um exercício intenso, é como o meu organismo estivesse entendendo, ele deve estar passando por um perigo, por isso ele está fazendo um esforço. Então, eu vou aqui liberar adrenalina, ou seja, também age no sentido oposto. Isso acontece quando saímos de casa sem aquela vontade de fazer exercício físico. Inclusive, eu já falei isso na live sobre exercício físico, né? Como ter mais motivação para fazer exercício físico. Raramente temos motivação fisiológica. Sempre estamos desanimados, ali, desencorajados a fazer o exercício físico. Mas, como temos motivação cognitiva, ou seja, temos boas razões para ir para a atividade física, quando começamos ali meio desanimado, meio preguiçoso, mas quando está lá no meio da atividade física, a fisiologia já mudou e agora ali estamos mais animados, né? Mais dispostos, passa até a preguiça, e se eu estava disposto só a correr 2 quilômetros, eu acabo correndo 3, 4. Se eu estava disposto a pegar só um peso X, fazer X exercícios, por conta disso eu acabo fazendo mais. Então, só para vocês entenderem mais um pouco essa relação vice-versa do exercício físico e da adrenalina. Então, quem faz exercício físico no dia a dia, naturalmente, tem mais adrenalina em níveis positivos, ok? Fora isso, uma outra maneira de também aumentar não só não só inibir a adenosina, mas aumentar o cortisol e a adrenalina é o café. A cafeína, além de inibir a adenosina, então durante o dia, né, pela manhã, ele desliga a adenosina ali que tá sobrando ali pelo cérebro e acaba produzindo o cortisol e produzindo mais adrenalina. Falamos que alguns estudos mostram que o ideal do consumo da cafeína não é não consumir ao acordar, exatamente para não interferir nessa produção natural da cafeína, do cortisol. Então, o ideal é você acordar, ir para a claridade, tomar seu café que eu falo, comer, né? Para comer ali uma comida rica em proteína, rica em gorduras saudáveis, e 1 hora e meia, 2 horas depois, quando já começou alguma adenosina a aparecer por ali, enfim, você quer mais motivação, você já está chegando no trabalho, você quer mais estar em maior estado de alerta, você quer estar ali mais animado, mais eufórico, aí você toma sua cafeína para poder dar esse estímulo a mais, esse upgrade nos níveis de cortisol e nos níveis de adrenalina. Então, falamos de adenosina, falamos de cortisol e vamos falar de dopamina, falamos de adenosina, cortisol, adrenalina, agora vamos falar de dopamina. A dopamina é o chamado hormônio da motivação, o neurotransmissor da motivação. É exatamente a dopamina que nos traz a motivação para correr atrás das recompensas, dos nossos objetivos, né? Então, recompensa é o quê? Ir atrás da comida, ir atrás do dinheiro, do trabalho, entregar os trabalhos, fazer o que tem que ser feito para ganhar o dinheiro, fazer atividade física porque eu quero emagrecer, eu quero ter um corpo saudável, estudar porque estudar é importante,
porque me faz melhorar minha autoestima, me faz me sentir estudioso, mas também vai me levar a uma maior realização profissional, vai, de repente, me fazer passar em um concurso importante para a minha vida. Enfim, todo e qualquer objetivo está atrelado à dopamina. Então, no dia a dia, se você quer mais animação, quer mais motivação, você tem que buscar também aumentar os níveis de dopamina. E aí já aprendemos de algumas formas como aumentar essa dopamina. Uma delas, inclusive, é a prática da atividade física. Quando praticamos a atividade física de forma regular, nosso organismo aumenta a capacidade de liberação de dopamina em até 40%. Olha aí que fantástico. Para coisas que não têm a ver com atividade física. Por si só, o organismo começa a liberar mais dopamina para tudo que eu tenho e preciso de motivação, ok? Fora isso, já aprendemos que ter de forma clara os motivos das coisas para quais eu tenho que fazer, de forma clara, os meus objetivos estabelecidos de maneiras alcançáveis, né, que eu realmente acredite ser possível alcançar. Então, quanto mais eu tenho meus objetivos estabelecidos, anotados, determinados, de maneiras inteligentes, com as características claras, características positivas, que vamos até falar, se eu não me engano, a live de sexta, ou é de amanhã, não, é de amanhã não. Se eu não me engano, enfim, eu acho que tem uma live essa semana, eu não decoro tudo, para falar melhor ainda de metas e objetivos de novo, e vamos falar mais sobre isso. Mas, enfim, dopamina é a quarta molécula do cérebro, responsável pela animação, mais diretamente pela motivação em conquistar os seus objetivos e fazer as tarefas que são importantes para o seu dia e para a sua vida. Ok? Então, repetindo, adenosina, molécula que traz o cansaço, então é importante aí equilibrar o café, evitar café à noite, para quando for de tarde para de noite, para quando for durante o sono, o organismo limpar a adenosina. Aí, quando acordar, 1 hora e meia depois, ali você toma um cafezinho para o organismo inibir o restante da adenosina que ficou. Cortisol, acordar, se expor à claridade, depois de um tempo também tomar o café, né, para aumentar o cortisol. A mesma coisa é a adrenalina também com a claridade, a exposição à claridade pela manhã, exercício intenso, prática regular do exercício físico também aumenta a adrenalina, e, por último, a dopamina, que é o hormônio da motivação, também o exercício físico ajuda a regular o nível de dopamina e ter, claro, ter objetivos estabelecidos. E quando a gente fala objetivos e metas, não estou falando, pessoal, dos grandes sonhos que eu quero alcançar lá na frente, não. Estou falando das metas diárias. Quais metas de hoje? Eu vou comer o quê? Eu vou fazer o quê? De que horas? Para a minha saúde. Aí, metas a gente estabelece assim, ó, rapidamente, o um resumozinho. Metas de saúde, metas ocupacionais, metas sociais, metas financeiras. Então, você estabelece ali suas metas diariamente e vai alcançando durante o dia. E aí, quanto mais você alcança, mais dopamina também é liberada no seu organismo, ok? Então, falamos aí dessas 4 moléculas. E agora eu estou aberto a perguntas, dúvidas e comentários, reclamações e mais alguma coisa. Vou abrir aqui o chat para a gente acompanhar. Só me respondam se ficou claro, se ninguém tiver uma pergunta mais precisa, mais incisiva. O áudio deu uma melhorada também durante a live. Kaline, estou mudando os hábitos do café. Vanice, ficou muito claro. Kaline melhorou tudo. É isso, pessoal. Todo dia temos aí um conhecimentozinho novo, que muitas vezes vão se coincidir, né? Estamos falando aqui de assuntos interrelacionados, naturalmente, mas é sempre bom a gente enxergar e até revisar um conhecimento X, Y, Z sobre a ótica de outro tema. E aí começamos, a partir dessa aglomeração de novas informações e informações repetidas com novos temas, a realmente massificar e entender. Porque, eu acho que como tudo na vida, o objetivo nosso aqui não é decorar, né? Mas é, de fato, aprender. Aprender o funcionamento do cérebro. Como eu falo, o cérebro é o maestro de tudo. Então, o maestro é o cérebro que organiza meus pensamentos, que comanda minhas decisões,
meus comportamentos, meus sentimentos e, enfim, tudo. Então, se eu entendo de forma mais profunda, de forma objetiva, e eu acho, acredito eu, porque para mim é um grande desafio e acredito conseguir passar para vocês de uma forma simples, porque muitos desses assuntos aqui são complexos, eu estudo há anos, mas eu tenho um grande desafio comigo, que é traduzi-los. Eu tenho essa meta diária ali de todos os dias, cada live dessa, eu fico pensando como é que eu vou passar esse assunto para o pessoal e acredito que já tenho aí desenvolvido essa habilidade e consigo trazer para vocês. Então, quando a gente aprende a regra do jogo, porque se o cérebro comanda tudo, então as regras do jogo da vida é principalmente entender as regras do cérebro. Então, quando de fato aprendemos essas regras de forma objetiva, realmente, de forma concisa, conseguimos no dia a dia, não a perfeição, não é impossível a perfeição. Vamos falhar. É como uma estrada, né? Como uma corrida, e você vê até os grandes pilotos cometem falhas nas suas corridas, e assim vamos ser nós. Diariamente vamos cometer falhas, mas ao ter esse conhecimento cada vez mais, a ideia é cada vez mais acertar e cada vez menos errar. Quando errar, saber lidar com o erro e sair e para se sobrevalecer a esse erro da melhor e da forma mais rápida possível. Então, essa é a nossa ideia. Espero realmente estar agregando com vocês para poder cada um aí ter esse resultado. Lembrem desse slogan, que é o nosso slogan: qualidade de vida com a ciência do cérebro. Qualidade de vida com a ciência do cérebro. Esse é o meu trabalho, é a minha área profissional hoje. É ajudar as pessoas a alcançar qualidade de vida ou uma melhor qualidade de vida a partir dos conhecimentos, aplicando esses conhecimentos em sua vida, e esses conhecimentos que são conhecimentos da ciência do cérebro. Vou ler aqui o chat novamente. Como controlar a adrenalina quando está sendo uma adrenalina ruim e frustrante de algo que não está dando para ser concluído. Janine, do jeito que tem aumentar a motivação, a animação está relacionado ao sistema simpático, que já falamos aqui, que é o sistema do enfrentamento, da luta, da briga, né, do ir para cima. E aí, como é que faz isso? Agora trabalhando o sistema parasimpático. E já aprendemos e vamos aqui falar novamente. Como é que eu trabalho o sistema parasimpático? Contato com a natureza, respiração profunda, parar, respirar ali até 10. Naturalmente ele mexe ali no nervo vago, que tem ligação com tudo isso, e faz diminuir a atividade do sistema simpático e aumentar a atividade do sistema parasimpático, fazer coisas boas, coisas alegres, coisas divertidas, contato com a natureza, como eu falei, ter momentos positivos com pessoas, né? Interações positivas, 5 linguagens do amor, o que mais? Um momento de leitura, um momento de escutar uma musicazinha. Então, em outras palavras, tudo aquilo que traz a percepção de atender às necessidades de segurança, prazer e conforto e a necessidade de conexão com pessoas. Quando vivenciamos isso, você traz ao seu cérebro a percepção de que a sobrevivência está garantida. Então, naturalmente, o que acontece? Ele entra no estado de repouso. O nosso cérebro sai do estado de repouso, e aprendam esse nome. Ele sai do estado do modo receptivo para o modo reativo, e para isso também é necessária a adrenalina. Para quê? Para a gente sobreviver a ameaças. Quando passamos a ameaça, ele sai do estado receptivo e entra no reativo. E aí, quando fazemos coisas que atendem a essa sobrevivência, a tendência do cérebro é sair do estado reativo para o estado receptivo. Aí tem uma coisa muito boa, e eu preciso falar aqui rápido, que já acaba, que eu já dei cursos sobre isso, um dos cursos mais gostosos que eu dei na minha vida, que era gestão emocional, e gravem esse termo.
Quando, no dia a dia, investimos em vivenciar experiências receptivas, que são o que eu chamo de momentos UFAs, né? Momentos de relaxamento, de percepção, de percepção de sobrevivência. Quanto mais vivenciamos isso, mais tempo o cérebro vai se passar agora no modo receptivo e menos no modo reativo. Quanto mais nos tornamos bons nisso, mais o cérebro ele consegue enfrentar as situações de maneira mais receptiva e menos reativo. Ele reage, mas ele reage em níveis mais tranquilos, né? Em níveis mais adequados. Isso, em outras palavras, ele aumenta a sua resiliência. Então, eu quero que vocês gravem esse termo aqui. Quanto mais vivenciamos de forma intencional experiências receptivas, mais construímos o que eu vou falar agora, que é um patrimônio neurológico emocional positivo. E aí pode vir o que vier, estamos mais preparados emocionalmente, mentalmente. Criamos dessa forma o que eu chamo de fortaleza emocional. Então, mais uma vez, pessoal, investir em estilo de vida. Que é EVA? Estilo de vida de alta performance, ou também estilo de vida de autocuidado. É através desse estilo de vida, dessas experiências intencionais que vivenciamos no dia a dia, baseado naqueles 14 pilarzinhos que eu já falei, que criamos esse patrimônio neurológico emocional positivo, ou seja, um cérebro resiliente, uma mente resiliente, uma verdadeira fortaleza emocional. Então, não tem outra. Estilo de vida. Eva. Ok? Então, sobre isso. Um bom papo com quem você admira. Perfeito, Kaline. Inclusive, você precisa nem de um bom papo. Assistir um vídeo inspirador é capaz de fazer isso. Tem um estudo que mostra que assistir 5 minutos de um vídeo de Madre Teresa de Calcutá já aumenta, inclusive, o sistema imunológico. Fizeram testes na saliva dessas pessoas e 5 minutos assistindo Madre Teresa de Calcutá já aumenta o humor, aumenta o sistema imunológico do indivíduo. Traz alegria, na verdade, traz a sensação, a emoção chamada inspiração. E a inspiração, ela por si só, já traz um relaxamento e uma emoção positiva. Ela é uma emoção positiva, nos trazendo para um estado emocional positivo. Então, pessoal, era isso. Vamos começar a nos despedir. Então, amanhã temos a live Como Ter uma Rotina Produtiva e Saudável. Mais uma vez aí vamos reforçar algumas coisas, trazer pela essa ótica da rotina produtiva e rotina saudável. Então, às 20h30, estejam presentes, convidem mais pessoas, muito bacana aí, todo dia entrando gente nova, legal demais. Então, vamos para a hora do print. Tirar aqui meu print. Beleza. O que mais? Me sigam no Instagram, glauber.neuro. Compartilhe lá nos stories de vocês esses prints, me marque, vamos aumentar aí meus seguidores. Sigam, se inscrevam no canal do YouTube, Glauber Neuro. E o que mais? É isso. Pessoal, a frase de hoje eu acabei não anotando, mas eu digo assim: quem não conhece as regras do jogo, provavelmente vai ter mais derrotas do que gostaria. E quem aprende e segue essas regras do jogo vai ter mais vitórias do que até esperaria. Então, por hoje é isso. Então, meu boa noite a vocês, um beijão e até amanhã.